E eu vou deixar a leitura de um poema. Sim, um poema inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. E você vai ver qual é. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Lucas 1, de 46 a 55. Eu recitei aqui, eu li, melhor dizendo, li o Cântico de Maria. Estamos aí no mês natalino. Que bom poder lembrar esse acontecimento. E nestas palavras expressam aqui exatamente o sentimento de uma pessoa grata, alegre, entusiasmada e que se regozija no Senhor. Amém? O Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, né? E de uma relevância importante. A Bíblia tem muitas músicas, a Bíblia tem muitos cânticos, a Bíblia tem muita poesia. E aqui está esse texto poético de uma jovem que, por sua vez, ela tinha, eu disse ontem, refletindo com os irmãos lá no Maracujá, ela tinha cerca de 15 anos, 15, 16 anos no máximo. E a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, Deus usando a instrumentalidade humana no processo de trazer a redenção para a humanidade. E agora, para que essa salvação chegue a outros, Deus quer usar você, não é verdade? Deus quer nos usar para que transmitamos esta mensagem àqueles que necessitam. E todos são pecadores, por isso todos necessitam. Portanto, é a oportunidade, através da Rádio Santa Cruz, neste momento, transmitir esta mensagem. Agora vamos fazer algumas considerações sobre essa música, esse cântico. A primeira coisa, eu pergunto, ouvinte, quem é o grande nessa história? Quem é o grande nessa história? Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Esse engrandecer é elevado ao ponto também do reconhecimento da grandeza de Deus. Amém? Deus é o grande nessa história. O Senhor é o grande nessa história. Não é o ser humano em si. O ser humano é apenas uma instrumentalidade. Mas o dever
e a missão de todos nós é engrandecer ao Senhor. Já foi por antecipação algo dito semelhante por João Batista. João Batista, sim, o precursor de Cristo. Em João 3,30 está escrito o que ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus é o grande, o Senhor é o grande. Sim, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus. Amém? A segunda coisa é analisar como foi que Maria expressou o seu canto a Deus. Qual foi, no momento, a sua reconstrução emocional diante da cena com a qual ela se depara, a mensagem vinda de um anjo de Deus, Gabriel, para falar acerca do nascimento do Salvador do mundo. E a sua reconstrução emocional foi simplesmente feliz, alegre. E eu não digo apenas feliz, mas felicíssima. Felicíssima. Satisfeitíssima. Sim. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegrou. É que Maria tinha conhecimento do Antigo Testamento. Ela tinha conhecimento das antigas profecias. Ela tinha conhecimento do livro de Salmos. E aqui, você lembra que lemos no início da programação o verso 1 do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E nesta cena é declarado sobre Maria que ela é uma serva do Senhor. Foi dito ao anjo, e aqui ela disse, contemplou na humildade da sua serva. Sim, então ela servia com alegria. Servia ao Senhor com alegria. Ela rejubilava. É o canto de alegria, de satisfação. Uma irmã, no culto ontem, disse, eu estou satisfeitíssima. Estou felicíssima. Sim, por causa do Senhor. O verso 47 diz que ela se alegrava em Deus, seu Salvador. A virtude da alegria, ela anda junto com a gratidão, não é verdade? Anda junto com a gratidão. Alegria e gratidão andam juntos. Aquele que é grato, ele é feliz, ele é alegre. Terceira coisa sobre essa realidade do canto. Alguém mais pode ser feliz? Porque ela disse, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E eu pergunto, alguém mais pode ser bem-aventurado? É claro, ela conhecia o Salmo número 1. O Salmo número 1 que disse que bem-aventurado é aquele que não, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jeremias 17:7 está escrito, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A esperança sendo o Senhor é motivo de regozijo, de felicidade e de alegria. Então você poderá desfrutar dessa bem-aventurança. Não no sentido que você vai ser a mãe de Jesus. Isso aí foi algo peculiar dela. Mas através dela veio ao mundo o Salvador, Jesus. E ele faz as pessoas bem-aventuradas. É verdade. Ele faz as pessoas felizes. Lembra o Sermão do Monte, onde ele começa
pregar: bem-aventurados os limpos, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. As bem-aventuranças, logo no capítulo 5 do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, esse sermão, e começa com as bem-aventuranças, não é verdade? Que maravilha! Então, por isso eu fiz a pergunta: alguém mais poderá ser bem-aventurado? Jesus falou sobre isso. Ele disse: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Então, alguém perguntou, alguém exclamou no meio da multidão lá e disse sobre a bem-aventurada que amamentou Jesus. Aí Jesus chama a atenção daquela senhora e disse para ela: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, por isso, lembrando, você também poderá ser abençoado, bem-aventurado, não pelo fato de ser mãe de Jesus, que você não vai ser, foi um privilégio dado a ela, mas que o Jesus que veio ao mundo nos faz bem-aventurados, e ao crer nele estamos confirmando que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ungido, aquele que faz a pessoa assim feliz e alegre, como fez a sua mãe Maria. Então, a quarta observação agora desse cântico, do canto de Maria: qual a forma como ela se referiu a Deus? Qual a forma? Isso demonstra que ela conhecia um pouco de teologia, né? Conhecia um tanto ou bastante de teologia. Ela chama Deus de Senhor, Salvador, o poderoso, o santo, misericordioso, onisciente, conhecedor dos pensamentos dos soberbos e de todos, é claro. Ele é quem exalta e ele é quem abate. Exalta os humildes, abate os arrogantes, os soberbos. Fiel em cumprir as suas palavras, como foi feita a Abraão, disse nossos pais, porque ela era judia. Então, aí está uma demonstração de que ela conhecia a teologia bíblica. Aqui temos o atributo de poder todo-poderoso, o atributo de santidade. Santo é o seu nome. O atributo da misericórdia, que vai de geração em geração. O atributo da onisciência, quando se refere que ele conhece os pensamentos dos soberbos. A soberania de Deus, o atributo de soberania e o atributo da fidelidade. É que Deus tem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. E Maria conhecia bem isso. O atributo incomunicável, aquele que é pertinente unicamente a Deus. Os comunicáveis é que ele é, mas ele também quer que a pessoa tenha um pouquinho disso. Por exemplo, o atributo de santidade. Deus é o santo de Israel. Ele é santo, santo, santo. Mas ele diz sua palavra também para aqueles que nele creem: sede santos, porque eu sou santo. Então está comunicando esse atributo também, de certa forma, para expressar nas pessoas aquilo que é a realidade do seu ser. Amém? Então, meus prezados ouvintes, que nesta manhã, esse poema lindo, esse cântico, essa música, ecoe no seu coração, na sua mente, e você vem engrandecer ao Senhor, fazendo coro com aqueles que assim o fizeram na palavra dele, inclusive com ela, e com aqueles que hoje
permanecem com essa mensagem inalterável e que transmitem a realidade desse significado para todas as pessoas. Que Deus abençoe e que a luz do Evangelho ilumine seu coração, a sua mente, e você venha despertar para a realidade eterna. Amém? Muito obrigado pela sintonia.